Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o 7º episódio da segunda temporada de Tensei Kizoku Kantei Skill de Naragaru. O episódio começa com o As reportando para o Lumeire, né, como foi as negociações, né, e ele basicamente tá passando o que aconteceu sobre o fato da esposa do Lord Lupe e de outros senhores de Forte estarem sendo mantidos como reféns, né, e tudo mais. Aí tem um momento ali que o Hit pergunta, beleza, As, você tem algum plano para isso, né, porque o As que, no final das contas, acaba se oferecendo ali para salvar as esposas, né. Só que o As não tinha nenhum plano em mente, ele apenas falou que ia fazer aquilo e pronto, sem planejar nada. E então, né, o Hitz e o Russell que ficam surpreendidos, porque como assim? Como você me fala que vai fazer uma coisa sem que você não pensou em nada? Né? Porque, obviamente, a solicitação ali que vai recair nos ombros do Russell, por ele ser estrategista, é bem grande, porque não é algo simples, só como ir lá e vencer a batalha. Eles têm que resgatar as esposas também, ou seja, era algo muito mais complicado. E enquanto eu estava ali conversando, chega, né, um homem ali, um soldado, chamado de Clemente. Ele era o chefe da companhia Maytroll, que no caso era uma companhia mercenária. Ele estava ali treinando os soldados do Lumeire, né? Eu acho que fica impressionado com a proeza dele, né? A bravura dele de 110. É tão alta, se não for mais alta que a do próprio Hitz. E ela pode chegar até 112. As classes S que aparecem ali são de cavalaria e arco. Além da liderança dele ser extremamente alto, né? O Clemente tem 91 de liderança, ou seja, é alguém bastante capaz, um soldado, um líder nato, além de ser um soldado extremamente poderoso. Uma luta entre ele e o Hit seria extremamente interessante. O Clemente, né, pede pro Lumeira apresentar aquela criança, se referindo ao Ars. O Hit explicou ali pro Ars, né, sobre quem era aquela companhia mercenária, falando que era uma companhia bastante conhecida, pois nunca tinha falhado em um serviço. E o Ars ali ele se apresenta, né, e diz obrigado por se juntar ao nosso lado, ser nosso companheiro. É que o Clemente, né, do jeito frio como ele é, vocês perceberam que ele é uma pessoa bastante fria, pelo olhar dele, um olhar frio, ele já corta ali o aço, não, do seu lado não. Ele basicamente resume que tá ali por dinheiro, eu tô sendo pago, por isso eu tô aqui. Por isso que eu não escolhi ser do seu lado, eu estou sendo pago. Tô aqui pra cumprir um serviço. Só por isso que eu tô aqui. Ele pode muito bem no futuro vir a ser inimigo. Porque ele tá ali, porque ele tá sendo pago. Aí o Hitz já se dói um pouco, né? Porque ele foi rude com o Ars. E quando ele vê o Hitz ali, ele se dirige a palavra do Hitz falando que é bom ter camaradagem entre os soldados dele, mas ao mesmo tempo já bate ali falando que eles não estão preparados para morrer. E eles não estão preparados para morrer, pois nunca enfrentaram uma batalha onde tiveram a chance de aniquilação total, da derrota total para eles, onde nenhum deles sairia com vida. Ele até fala que eles provavelmente deve ter um bom estrategista. E ele vai falando ali que eles, por serem soldados servindo ao Senhor, eles podem fugir no meio de uma batalha, né? Pedir recuada estratégica, ou então acabar se rendendo para virarem prisioneiros, né? Tem maneiras ali deles não sofrerem aniquilações totais, né? Ele basicamente fala isso. Mas eles, como um grupo mercenário, se forem ordenados, eles lutarão até o último homem. Então, eles correm risco de sofrer uma aniquilação total. E é basicamente essa diferença ali que ele pontua entre os soldados dele e o do Hitz. O do Hitz tem um bom ambiente entre eles, né? São camaradas ali e tudo mais. Entretanto, eles nunca enfrentaram, até aquele momento, até porque eles sempre serão vencedores, pelo menos desde que o Asa assumiu, uma batalha de aniquilação total, onde a derrota era certa e todo mundo ia morrer. Então, é isso que tá falando, que seus soldados não estão prontos para morrer, pois eles nunca encararam essa possibilidade próxima. Ao contrário da companhia mercenária, que nem sabe se vai viver outro dia, porque eles trabalham para um senhor. Se aquele senhor ordenar que eles lutem até o último homem, eles vão cumprir essa tarefa. Então, eles estão sempre perto da morte. A linha entre a vida e a morte para eles é muito mais tênue do que os outros soldados que servem a um senhor feudal, por assim dizer, a um lord ali. E ele ali vai falando, fala, deixa a gente cuidar da nossa missão, assim, você vai receber muito mais dinheiro e tudo mais. Até fala que a criança vai poder ficar ali na retaguarda antes e continuando com o seu frio, mostrando ali o lugar dele. A gente já tá acostumado com isso, a gente faz o serviço, tá? Não precisa. É meio que descarta, né? Vocês podem ficar de boa que a gente faz o serviço. E aí o Lumeiro, né, meio que tenta ali, pôr panos quentes ali, né? Não, não seja tão frio assim, mas já demonstrou ser um bom general. Então, assim, o Lumeiro acaba tendo que pôr panos quentes e começa, de fato, a reunião estratégica para salvar as vítimas, né, os reféns no castelo de Routo. Eles começam ali a debater, né, sobre o que tem que fazer, né, no caso, salvar os reféns. Segundo informações, os soldados no castelo de Routo eram cerca de 10 mil, né, uma força equivalente em termos numéricos a dele, né, que eles tinham ali, tinham que resgatar os reféns. O Oda até fala que ia mandar o grupo Shadows, né, os Sombras, para fazer essa missão, só que eles teriam que tirar todos os soldados do castelo, porque senão eles não conseguiriam sair com reféns, ou seja, eles tinham que bolar um plano onde atraísse todos os 10 mil soldados do castelo para fora dele, para que eles pudessem resgatar os reféns e posteriormente atacar e tomar de conta do castelo. Ou seja, um plano complexo que seria necessário elaborar ali enquanto eles estão debatendo o Rousseau lá
com caneta e papel na mão, só desenhando e pensando até que o Russell sugere um plano. Enquanto isso, no castelo de Holto, o Jean lá está sendo informado por um de seus soldados, né, que o Lumeire havia enviado alguém, né, um negociador até o forte Vardolsen, e recebeu a informação de que o Lupa estava segurando ali, até, né, estava enrolando eles ali para dar uma resposta, e o Jean estava até achando isso, essa informação, bom, ele está lá, os soldados, tá, ele não deixou ninguém passar, tá lá enrolando o negociante, isso é bom para nós por conta do inverno. Outro detalhe, eles tinham que atacar antes do inverno, eles tinham que tomar Verduzzi antes do inverno chegar, porque no inverno ficaria complicado, ou seja, eles estavam numa corrida contra o tempo. Então ali o Jean estava recebendo informações até que momentos favoráveis para ele. E enquanto o Jean estava ali recebendo essa primeira informação, né, o Dan incomodado porque ele queria lutar logo, não queria ficar esperando sobre aquele impasse que era favorável para ele, chega um outro soldado com uma carta ensanguentada. Na carta ele basicamente dizia que os inimigos, né, por causa do exército de Carnage, tinham passado com cerca de 5.000 soldados, com um mago poderoso entre eles, dando ali alguns detalhes falando que o Lorde Lupa ali assinou. Obviamente essa carta é toda uma armação entre o Lupa e o As, né, como vemos ali. O Jean até pergunta para os soldados se foi confirmada a caligrafia do Lorde Lupa e tudo mais. Ele diz que sim, foi encontrado perto de um soldado todo ferido do Forte Vardolsen, né, ou seja, mandaram uma carta falsa ali pro Jean como uma armadilha. E o Jean determina ali que vai lutar em campo, né? Porque seria a melhor forma de lidar com o mago. Designa o Dan, né? Com a sua cavalaria para lidar com essa batalha. E aí volta a mostrar lá o Lord Lupa e o As, né? Que tinha sido combinado entre eles o Lupa mandar aquela carta com base no que o As pediu. O Lupa também enviou carta a outros fortes, falando do plano para eles não se meterem na batalha, né? Ou seja, para eles ficar quietinho ali, de boa, fazendo para eles aqui. Eu me pergunto, e se um dos fortes tivesse nem aí que a esposa foi sacrificada, é um dos outros líderes lá, ou não tivesse nem se a esposa foi capturada, não sei o que, ou então pudesse usar isso como uma tramóia lá para recuperar sua esposa. Ó, Jean, tá vendo? Todo mundo tá conspirando que contra você, menos eu fui o único que te avisou. Podia ter um traidor no meio desses fortes e avisar pro Jean lá, e a pessoa se aparece um traidor no meio disso tudo. O Lupa até deseja ir pra batalha também, só que o As fala que não, que é pra ele ficar ali. Porque se ele fosse, ele seria descoberto, né, pelos soldados que e faria o plano basicamente por água abaixo, né? Ia perceber que o Lupa traiu eles, a esposa do Lupa, que estava como refém, certamente morreria. Então, sei, o As fala pra ele ficar ali e fala, ó, se a gente falhar, você continua seguindo a ordem dos Asmark, mas se a gente conseguir resgatar sua esposa, você se une a gente, né? E o Lupa fica meio que impressionado com aquilo que o garoto tá demonstrando toda essa coragem para fazer um serviço, né? Salvar uma pessoa que nem tem ligação com ele, tá fazendo tudo aquilo por ele. E ele tá basicamente de mãos atadas, né? Não pode fazer nada. Se ele for lá, vai ser visto como um traidor e vai colocar a própria família em perigo. No castelo de Samuk, o céu detalha ali a estratégia, eles atacariam com 5.000 homens, os 10.000, em determinado momento da batalha. Iriam fingir uma retirada, que seria o ponto mais crucial da batalha. Como eles comentam, pois fingir uma retirada, como o próprio Hitz diz, é você aguentar os ataques inimigos, fora que vão ser o dobro de inimigos. Então você vai ter que conseguir se defender muito bem, fugir bastante rápido. Então eles teriam que fugir, que seria a parte mais difícil, fazer a retirada para a floresta. E então dentro da floresta se juntariam com os outros 5.000 soldados, fazendo-se uma emboscada dos 10.000. E nesse meio tempo, o grupo Shadows iria se infiltrar no castelo para resgatar os reféns. Ao ser apresentado ali as dificuldades, né, que seria desse grupo que teria que fazer a retirada, o Clemente fala assim, não, beleza, entendo, é difícil, né, então eu vou fazer isso, né, porque a companhia dele, ele é o bichão mesmo, ele sabia que era difícil, a companhia dele aguentaria, então ele faria aquele plano, só que o Russell já corta ele falando que não poderia fazer aquilo, que quem tinha que fazer o papel da isca tinha que ser o As e o Lumeiri, porque se fosse o Clemente, outra pessoa, eles ficariam bastante desconfiados daquilo, né, poderiam não cair, poderiam não perseguir eles, assim não cair na armadilha, ou seja, tinha que ser realmente os generais, o As e o Lumeiri. Eles que teriam que fazer o papel de iscas. Já no campo de batalha, o As faz ali todo um discurso para motivar seus homens, né? Engraçado, não vejo o Lumeiri fazendo nada. Não vi fazendo discurso, não vi fazendo nada. A coisa que fez foi colocar panos quentes ali entre a questão do Clemente, estava sendo muito feio. Então o As faz o discurso e começa a porradaria, né? Espadada, flechada e magia, comendo solto ali no campo de batalha. O As avalia ali o Dan, né, que tem habilidades tão boas quanto a do Hitz, né, ele até compara ele com o Hitz, pois o cara é tão bom quanto o Hitz. Analisa outros homens da cavalaria e vê que eles também têm valores bastante elevados, né, acima da média, ou seja, é um problemão aquela unidade de cavalaria para eles. Enquanto isso, no castelo Roto, o grupo Shadow havia se infiltrado e localizado as reféns. As reféns ficam com medo, pensando, oh, meu Deus, os inimigos vão morrer, alguém pedindo ajuda. Até que não estava ali para salvar eles. E a única que demonstra acreditar é justamente a esposa do Lupa, né? Ou seja, então o grupo Shadow, graças à ajuda da esposa do Lupa ali, que parece ter entendido a situação e agradeceu, né? Eles começam a evacuar os reféns. No campo de batalha, Lumeire dá a ordem de recuada, né? Fala que chegou a hora, então dá a ordem de recuada. E eles começam a recuar. O Jean, ele usando o binóculo ali, o monóculo,
Ele percebe, né, pelo rosto dos soldados que aquilo é uma armadilha. O cara é tão bravo que só você vê o rosto do soldado e pensa, não, estão muito calmo, eles não estão com medo pra ser uma retirada por medo ou algo assim. Isso é uma retirada estratégica. Ele até avisa ali, ó, isso é uma retirada estratégica. E fala pro Dan ir lá separar as tropas, dividir as tropas dele para que não possam completar seu plano. Vai na frente, separa as tropas que eu vou por trás aqui com o restante, que eu vou liderar o restante aqui para fazer o trabalho. Ou seja, ele percebeu e fala ainda, não vai muito longe. É uma armadilha. E os soldados que vão ali com o Dan até falam, você tem certeza que deixar o Jean liderar ele não parece lutador. Só que, cara, o Jean é muito mais terrível, temível que o Dan. Como o próprio Dan fala. Conta um pouco, do passado deles, né? No mangá, pra quem quiser, aprofunda um pouco mais sobre isso. Aí ele fala que eles cresceram, né? Numa casa de um bando de cavaleiros, né, onde ficavam atacando vilas e vilarejos, né? Saqueava ali mulheres, crianças, homens. Matava todo mundo, fazia a chacina geral. Que até o governador de Mission tinha receio de lidar com eles. Até que um dia o Jean, ele mata todo mundo, matou todos seus irmãos e seu pai. O único que deixou vivo foi o Dan. E entregou a cabeça do pai pro governador de Missa e assim conseguiu um título nobre. Ou seja, o cara é tão absurdo que ele matou os irmãos. O Jean era, se eu não me engano, no mangá, dentro um pouco mais sobre isso, ele era o mais novo e ele era zoado, meio menosprezado pelos outros por conta da sua constituição física ser mais frágil, por assim dizer. Como você vê, ele tem um corpo esguio, magro, não parece ser muito forte, mas ele trata todo mundo da sua família, menos o Dan, que era o único que tratava ele com algum respeito. Tanto que o Dan teme bastante ele, tem um receio de ir contra ele. E fica os dois vivos ali, os dois começam a nossa vida juntos ali, após o Jean entregar a cabeça do seu pai para o governador e ganhar um título nobre. Enquanto o grupo do Asa estava fugindo, o Dan parece ali acabar dividindo eles. Logo depois já chega o Jean também. Um soldado até vai tentar sacar a espada, mas antes mesmo dele conseguir sacar a espada, o Jean já mata ele ali. E sim, vai virando. A estratégia deles vai virando um caos. Pois eles estão sendo alcançados, suas tropas estão sendo divididas. Charlotte e Hitz, que estavam no mesmo cavalo, se separam, né? Até para aliviar um pouco o peso. Afinal, o Jean tem que falar: vocês com essa armadura tão pesada não pode aproveitar da velocidade do cavalo, né? O cavalo tem que carregar tanto peso assim. O Jean só usando uma roupa leve ali e os soldados com uma armadura mais pesada. Ele dá uma menosprezada, fala que se você for bom, você não precisa usar armadura pesada pra se proteger. Você só vai lá e mata outra capota. Você não precisa ficar usando traje tão pesado. O Asa até tenta motivar seus soldados para continuarem em frente e tudo mais, só que eles começam a ser atacados por flechas. Eu fico perguntando de onde veio isso. Tá tudo empurrado, tá tudo uma loucura. O Asa ia ser atacado por um momento de distração enquanto ele não estava atento. Só que um soldado vai e entra na frente e sacrificando, né? Protegendo o Ars. Um terço dos soldados já tinham ido pra vala. A estratégia estava indo pra ruína. O Lumeira até fala pro Asa, se a gente continuar assim, a gente vai ser aniquilado, vamos ser dizimados. Chama o Clemente, pede reforço. Agora o Clemente já estava observando tudo de longe, né, com o binóculo. E já estava meio que preparando, né? Provavelmente eles vão mandar um sinal de suporte a qualquer momento, né? E ia até aqui pro plano B, não ia dar pra chegar na floresta. Só que o Asa pega, olha ali pro rosto dos seus soldados, quem é que fala com ele? Asa mostra confiança, demonstrando que ainda acredita nele. O Asa fala, não, a gente vai seguir o plano até o fim. Pegando ali o Lumeira, né, a Mirella e o céu de surpresa, porque eles estavam vendo que deu ruim, o plano não vai dar mais certo, deu ruim, bora partir pra outra coisa aqui, vamos ter que improvisar. Só que o As não, o As acredita nos seus soldados e fala, enquanto tiver pelo menos um acreditando em mim, tendo fé, tendo esperança, eu vou manter esse plano até o fim. E assim o As determina, o Lumeira é mais velho que, mas é o As que tá mandando ali, determina que vão seguir o plano até o final. O As faz até um outro breve discurso ali e motiva novamente os seus homens, né? E o Clemente de longe, observando aqui, fala: ó, então eles não vão pedir reforço, né? Beleza. Só observando ali a situação, só esperando esse momento de agir. Só que depois disso, todos os inimigos me parecem sumir ali, né? Cadê os inimigos? Não estão mais atrás da gente, onde tá? Então, do alto, o Dan no seu cavalo pulou do alto lá do morrinho pra atacar o As. Só que o Hitz chega bem na hora e consegue protegê-lo. E consegue cortar ali um pouco o braço do Dan. E só do Hitz ter aparecido ali novamente, a moral dos soldados se eleva, né? E ficam, pô, o Hitz tá aqui, bora, vamos lá, dá pra segurar. Entretanto, na frente deles, aparece mais uma tropa de soldados. E o Lumeiro, você pensa, lascou, reforça os inimigos, ferrou, perdemos, tamo no sal. Que eles iam estar cercados, então, finish, game over. Acontece que aqueles reforços era o Lord Lupa, e ele foi ali pra ajudar o Ars, né? Ou seja, e ele pega e se revela ali, né? E o Dan vem aqui falando, pô, então ele nos traiu, é? Com a traição do Lord Lupa, a maré mudando favorável pro Asa agora, que agora as tropas delas queriam perseguir o Dan e os outros, né? O Dan decide se retirar para se reagrupar com um outro grupo. Faltava um grupo pequeno ali, eles. Mas antes de partir, ele acaba atirando uma flecha que acerta o Lord Lupa. E ali o Lumei, né, desce do cavalo, mas desce todo preocupado perguntando se tá bem. O Lupa só arranca ali a flecha e fala, não, tá de boa, isso aqui não é nada, só um arranhão. O Lumei ele vai agradecer ali por ter salvado. Mas o Vaz meio que, por que você veio? Por que você veio aqui? Agora eles vão saber que você traiu eles. Sua esposa vai estar em perigo e tudo mais. Assim, o Vaz meio que dá uma bronca nele, questiona por que ele foi ali
pô, agora os reféns lá vão estar em perigo, porque você tá aqui. Só que o Lupa explica ali, né, quase, naquele tempo de guerras, onde homens são tomados por seu medo, não sei o quê. Ele viu a coragem do As, que foi lá tentar salvar a esposa dele mesmo, que não tinha devesse nada disso. E aquilo motivou ele a agir também, né, pegar, querer agir. Ele explica ali pro As, e o As, ao entender a situação, né, apesar do Lupa ter estragado a saída que ele tinha, o escape, né, mesmo que independente do resultado, ele poderia se dar bem ainda, né. Se o As perde, ele ficava servindo o Asmark. Se o As ganha, ele só mudava de lado. Mas o Lupa explica ali, o As, né, agradece depois por ele ter ido. Enquanto isso, o Dan falou para alertarem o castelo para matar os reféns, né, afinal da traição. Então Dan alerta isso aí, o pessoal do castelo matar os reféns. Enquanto isso, lá no próprio castelo Holto, o grupo Shadow tava tentando tirar o refém de lá, eles iam tirar pelos esgotos, né, pelos aquedutos, e o pessoal tava descendo. E a esposa do Lupa era a última a descer, ela tinha dito que ia ficar por último, né? Apesar das gradas terem que ser as primeiras, mas ela disse, não, vamos por último. E aí o alarme tinha soado e os soldados estavam ali atrás, falando que poderia ter espiões, né? Os reféns tinham sumido, não estavam mais onde tá. E o caos estava instalado no próprio castelo agora. Afinal, o camarada ali estava com uma grávida e ia ter que sair, os soldados estão atrás deles ali. E aí, o que fazer agora? Como salvar os reféns, já que o plano foi pro espaço, né? E mostra ali o Lupa e o As se reagrupando. Agora o Lupa, ele basicamente se inclinou ali a servir o As, né? Falou que ele não jurou ali lealdade ao As, basicamente, né? Já mudou de lado naquele momento. E foi isso que teve neste episódio. Pareceu um outro personagem, um membro bastante poderoso, né? O Clemente, bem como o Gênio, da são bem fortes também. Mas nesse episódio apresentou mais o Clemente. Ainda não vimos tantas suas habilidades, mas ela aparece um pouquinho na Open. No próximo episódio devemos ver da habilidade do Clemente. Tivemos a elaboração da estratégia e o início da sua execução, apesar que a execução dela não foi tão boa, afinal, os inimigos perceberam que era uma armadilha, e as tropas do As quase foram todas pra vala, né, perderam um terço dos soldados para mais. O resgate dos reféns estava indo tudo bem, só que agora no final, por conta da aparição do Lupa, que salvou a vida do As, né, ajudou a salvar o As, mas acaba por condenar, né, os reféns. E aí você espera pelo próximo episódio para ver como que vai desenrolar essa batalha pelo Castelo Holto. Na prévia já mostra ali algumas coisinhas que vão acontecer, deve finalizar a batalha como um todo. Enfim, me digam o que acharam desse episódio. Eu gostei bastante, né? Podemos ver um pouco aí de batalha. Foi um pouquinho rushada a batalha, mas eu gostei bastante. Foi um episódio bem dinâmico, gostei. Me digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.